Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa manhã, nesse sábado, no Shabbat do Senhor, para estudar uma porção da Palavra de Deus. Bechalar, essa porção muito interessante, que tem o nome Ao Enviar. Nós vamos ler algumas passagens aqui, alguns trechos, e vamos ver o que o Senhor tem para nós. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, na verdade, capítulo 13, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: E foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto, ao Mar Vermelho. E armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. E tomou Moisés os ossos de José com ele, porque esse tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei subir meus ossos daqui convosco. E partiram de Sucote, e acamparam em Etã, à beira do deserto. E o Eterno ia diante deles de dia, com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite com uma coluna de fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia, antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite, da frente do povo. Amém? Até aqui. A tradução dessa paraxá, ela diz ao enviar. Ela diz a respeito de envio do povo de Israel para sua missão. Aqui começa a missão do povo de Deus, o envio. Assim como Yeshua, nosso Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez aos discípulos capacitados, ele os enviou. E enviou 70 e depois voltaram 70 felizes, e assim foi feita a multiplicação até os dias de hoje. E a palavra de hoje ainda continua a nós, que sejamos enviados. Enviados para quê? Para pregar o ano aceitável do Senhor, para ministrar as boas novas, para levar boas notícias aos cativos, aos que estão aprisionados e aos que estão perdidos. E assim fez o Senhor, enviou Israel para a sua libertação, ou melhor, para a sua conquista. Porque o Senhor, quando Ele age sobre as nossas vidas, a primeira coisa que o Senhor nos faz é o quê? Nos libertar. E foi assim com Israel. Depois de 10 provas diante de Faraó, depois de Deus, mover o Egito inteiro com seus feitos, com as suas maravilhas, com seus sinais, Deus liberta aquele povo e envia para a promessa. Só que quando nós lemos aqui, Deus prefere, naquele momento, não mandar Israel pelo caminho mais curto. Ele prefere que Israel faça um caminho um pouco mais prolongado, um pouco mais longo. E a palavra diz que Deus zela pela vida de Israel, para que Israel não encontrasse o que pela frente? Guerra. Porque naquele tempo os filisteus estavam em guerra. E aí a gente começa a pensar e trazer isso para a nossa vida de conversão, nosso caminho, com Deus. O Senhor nos zela desde o começo. Ele fala que quando nós nascemos, nós somos nova criatura. E uma nova criatura, ela pode ser comparada ao quê? A um bebê, que precisa de cuidados, que precisa ser alimentado, que precisa ser orientado, que precisa ser cuidado de todas as formas, porque por si só ele não pode decidir coisas, ele não pode tomar posição. E Deus, ele fala o seguinte, ele fala: eu vou eliminar o caminho da guerra, porque pode ser que meus filhos tenham medo. E quando eles tenham medo, qual vai ser a atitude deles? Querer voltar ao Egito. E muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Se a gente parar para pensar, talvez você se converteu, não sei, com 8 anos de idade. Acho um pouco difícil, 8 anos você está aprendendo a palavra, Você está começando a entender alguns princípios. Mas vamos dizer que você tem um encontro com Deus, de conversão, de estado de mudança, de mentalidade. Lá com os 16, 20 anos, que é onde começa a ficar maduro, Porque a gente precisa ter maturidade para ter conversão. E se você parar para pensar, a maior parte do seu tempo você viveu aonde? No Egito.
Todas as suas atitudes, elas estão baseadas no quê? No Egito. Porque o Egito representa exatamente o estado que nós estávamos. Presos, escravos, cativos, trocando nossa vida por um sustento, ou por um prazer momentâneo, ou para qualquer coisa que seja, que não dure eternamente, mas que nos dá minutos, horas talvez, um dia de prazer ou de satisfação. E quando Deus ele elimina a guerra da frente dos seus filhos, Ele está exatamente fazendo um processo, trabalhando a mudança da mente em Israel. Porque por mais que eles estavam livres do cativeiro, eles não estavam libertos do aspecto de pensamento do passado. E se a gente parar para pensar, talvez a gente tenha aí 8 anos, 10 anos de conversão, e quando você coloca esses 8, 10 anos numa balança e compara com o tempo de vivência que você tem, talvez você tenha 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40, não sei a sua idade, mas se você comparar o tempo de conversão com o tempo de vivência no Egito, talvez, na maioria dos casos, o tempo de vivência do Egito é maior do que o tempo de conversão. E quando o tempo de vivência no Egito é maior que o nosso tempo de conversão, quando entra uma situação de perigo, acende o farolzinho, a luz vermelha, para onde nós corremos? Ou para onde a nossa mente vai nos levar? Para o Egito. Por isso que Deus, quando Ele está tirando Israel, Ele fala, se eu colocar Israel na frente de uma guerra, vamos pensar um povo escravo. Vamos pensar um pouquinho lá atrás, Israel fazia tijolos para Faraó, debaixo de chicoteada, o dia inteiro, sendo humilhados, sendo massacrados, né? Perdendo o aspecto moral, denegrindo a imagem daquele povo. Mas no final do dia eles tinham o quê? A recompensa daquele trabalho escravo, que era o mantimento do quê? De comida, bebida e um lugar para dormir. Para e pensa nesse aspecto, ele vive escravo 8 horas, 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, mas no final do dia, quando a exaustão chega, o faraó dava as migalhas para eles, e eles esqueciam aquele processo, porque o último processo de satisfação, que era o comer, o beber e o dormir, por mais que seja pequeno e raso, trazia um certo tipo de conforto. Quando Deus está apontando eles para uma terra que emana leite e mel, que ia ter benefícios acima da expectativa que eles viveram a vida inteira. E se eles saem daquele processo e encontram guerra, o que eles iam procurar de novo? Eles iam comparar entre morrer e tomar bordoada? Tomar bordoada. Entre morrer e conquistar a liberdade e ter a terra que emana leite e mel, eu prefiro o quê? Zona de conforto. Lembrando que a zona de conforto não era conforto. Mas a gente tem um aspecto de trazer isso para nós, que fala, entre arriscar e ter o melhor, e permanecer e apanhar, eu prefiro permanecer, apanhar e comer o pouco. A gente é conduzido assim. E isso a Bíblia nos ensina sobre a história de Israel. Por isso que Deus poupa Israel da guerra e leva Israel para onde? Vamos fazer um caminho um pouquinho mais longo, para vocês não se assustarem com o processo. E na nossa conversão é assim. Se a gente parar para pensar, quando acontece uma dificuldade com nós, ou um estado de estresse muito alto, as nossas reações elas estão pautadas na onde? No tempo da balança da conversão ou no tempo da balança do Egito? Do Egito. Do Egito. Nós reagimos como tempo de escravo. Por que isso? Porque talvez eu tenha medo de viver a plenitude de Deus. Porque num tempo de estresse eu preciso confiar em Deus. Eu preciso saber que Deus é que me resgatou de uma situação e está me levando para um estado que Ele desejou para mim desde a minha criação. E toda essa decisão está baseada em um único aspecto, confiar. Por isso que Deus, Ele faz 10 maravilhas, 10 sinais diante dos filhos de Israel. Israel viveu 400 anos escravos. E durante um pequeno período, Deus se manifesta com maravilhas e sinais e prodígios que nunca foram vistos sobre a face da terra.
E cada vez que Deus fazia um sinal, um prodígio, uma maravilha, endurecia o coração de Faraó. Por quê? Porque ele precisava testificar ao coração de Israel que ele era poderoso o suficiente para mantê-los vivos em qualquer situação. Seja estado de opressão, seja estado de guerra, seja estado sem mantimento, Deus estava movendo o coração de Israel, dizendo a única coisa para eles: confia que eu vou libertar vocês. Deus só queria mostrar esse aspecto. E quando Israel está saindo, Deus mais uma vez, por amor, por zelo aos seus filhos, muda o caminho deles e faz ele ter um caminho mais longo. E aí eles passam por essa provação para não ter um estado de medo, e se deparam depois na frente do acampamento com o quê? Com o Mar Vermelho. E a palavra diz que Faraó envia os seus exércitos atrás de Israel. Mais uma vez, Deus endurece o coração de Faraó, pela última vez, e faz o Faraó pegar os seus soldados, os seus cavalos, os seus cavaleiros, e fala: persegue mais uma vez Israel. E isso também mostra muito a nossa vida. Porque quando nós estamos libertos em Cristo, em Yeshua, as coisas, as adversidades começam o quê? Mais uma vez trazer pressão sobre nós. Porque o intuito do Egito, do inimigo, né, é fazer o quê? Paralisar mais uma vez a nossa vida através do estado de medo, trazendo a lembrança de morte, para que eu deseje estar de novo aonde? Escravo no Egito. Porque o único trabalho do inimigo é trazer distorção para mim e para a sua mente, falar: olha só, os fatos estão se repetindo. As coisas de novo estão acontecendo como aconteceram há um tempo atrás, só que há uma diferença, irmãos. Nós temos agora o Senhor Jesus que peleja por nós. Nós estamos conectados a Yeshua, e as coisas velhas já não fazem mais sentido sobre a ação na nossa vida. Porque se antes éramos atacados e sucumbidos, hoje não, somos atacados e permanecemos de pé. Porque há um Deus que trabalha, há um Deus que faz, e há um Deus que move ao meu e ao seu favor. Há um Deus que está trabalhando 24 horas por nós, o tempo inteiro. E por mais que Deus trabalhe, não quer dizer que nós vamos viver numa situação de conforto. Não é isso que Deus nos garante, conforto. Deus nos garante vitória. Deus não disse que ia colocar a gente deitado em berço esplêndido, como o hino nacional do Brasil. Ele não garante isso. Ele garante que independente da situação que você esteja, você vai vencer. Essa é a promessa. Então a gente precisa sempre estar conectado aonde eu estava, aonde Deus está me levando. Qual é a promessa do meu Senhor? Porque essa paraxá, ela vai terminar lá em Apocalipse, capítulo 19, onde mostra a exaltação da igreja com o noivo, com Jesus Cristo. Quando se conecta, ele fala: e aquele que venceu, todos clamam no céu: aleluia, amém. Os 24 anciões, todos os seres viventes exaltam a plenitude de glória de Yeshua com a igreja. E o Egito mostra exatamente isso no cântico de Moisés e de Miriam, exaltando os grandes feitos do Deus Todo-Poderoso de Israel, que garantiu a vitória sobre o exército de Faraó. É a mesma conexão, é a mesma analogia, é o mesmo princípio do início e do fim, porque Deus é o Deus que não muda. Deus é o mesmo hoje e sempre, e o que Ele fez com Israel, Ele faz comigo e com você hoje. Mas é necessário entrar no mar. E Ele leva Israel para o mar. Israel se depara com o mar. Na frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. E na hora que o povo vê o exército, qual que é o comentário que ele faz? Moisés, porventura não era melhor Deus deixar a gente ficar lá como escravo no Egito? Não era melhor a gente ter morrido lá como escravo do que morrer na frente do mar? Ó a mentalidade, não era melhor eu continuar sendo escravo? Não era melhor eu tomar pancada todo dia, ser escoteado todo dia, não ter esperança de vida e liberdade do que lutar pela minha vitória? Essa é a tradução da mente deles. Porque quando nós murmuramos, nós estamos falando, além de tentar tomar o lugar de Deus, dizendo de maneira muito clara para o Senhor: o Senhor não sabe o que faz, quem sabe o que deveria ser feito sou eu. Além de
transmitir esse aspecto para Deus, eu estou abrindo mão da minha vitória que está um passo na frente. Eu estou dizendo, eu prefiro ser um derrotado. Eu prefiro viver o aspecto de vida de escravo que eu vivia, do que viver um aspecto de vida liberta. Porque a liberdade tem preço de guerra. Por isso que ele fala que o reino dos céus é conquistado através de força e violência. O reino dos céus não é conquistado apaziguando situações. Entenda o que eu estou dizendo. Estou dizendo para você viver em conflito e guerra com os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua luta interior entre crer, acreditar em Deus, se mover de acordo com o princípio bíblico, meu irmão, vai gerar guerra. E guerra interna. A primeira grande batalha é você com você mesmo. Entre ter atitudes e reações do Egito, ou atitudes e reações da terra prometida. E Jesus, ele começa a mostrar isso de forma muito clara. Se alguém te roubar, está tudo certo, deixa eu levar a sua capa. Melhor, quer roubar sua túnica? Dá a capa para ele. O que Yeshua está tentando mostrar para nós? A situação está apertada, velho. Estão te confrontando? Entrega o outro lado para ele. Sabe por quê? Porque eu te dou vitória sobre todas as coisas. Essa é a situação que Yeshua está tentando mostrar. Te ofenderam, deram um tabefe de um lado, vira o outro. Sabe por quê? Porque quem te justifica no final sou eu. Quando ele está dizendo isso, eu podia chegar e virar o sopapo de volta. Porque ele não está falando disso também, né? Não está falando de um tapa especificamente, ele está falando de situações de opressão sobre você. Não de violência, porque Deus não está dentro do aspecto de violência com o ser humano, um contra o outro. Mas ele está dizendo o seguinte, se alguém te pressiona para você voltar para o Egito, sustenta. Tem a reação da terra prometida. É isso que ele está falando para nós. Não reaja como Egito. Vira outra face. Porque o seu caminho é Canaã. Você pode ter reação passada, só que você está tendo o aspecto do Egito, filho. Você está no aspecto de prisão. E é aí que eu começo a ponderar conversão com fé e aonde eu estou. Porque prova para Deus nada mais é de poder mostrar para mim e para você que estágio a gente está. Se você começar a parar para pensar que prova não tem a ver somente com a vitória, mas é o termômetro, é o ponto que você pode aferir qual é a posição que você está. Porque talvez eu tenha um pensamento equivocado onde eu esteja. E através de circunstâncias adversas me mostram exatamente o nível de conversão que eu estou. Porque se qualquer coisa me leva para um estado de Egito, eu preciso resolver alguns aspectos internos. Me mostra que talvez eu tenha que meditar mais nas Escrituras. Me mostra que talvez eu preciso, ter uma vida conectada ao Espírito de maneira mais assídua. De que forma? Jejum e oração. Porque conhecimento me leva ao quê? Ao aspecto aonde Deus quer me levar. Quando eu leio a palavra, ela me revela. Ela me traz ensino, como essa manhã a gente está aprendendo algo sobre o aspecto de saída de Egito para a terra prometida, sobre a questão de enviar, mas também ela me ensina sobre como mudar sobre situações. Porque prova nada mais é do que um termômetro para saber aonde eu estou posicionado. Por isso que Deus permitiu que Faraó pudesse mais uma vez vir sobre o povo de Israel. Só que ele já tinha dado uma ordem a Moisés. Moisés, estende a mão sobre o mar. Só que nossa cabeça é muito simples. Parece que quando a gente constrói esse filme, talvez eu construa, não sei se é o seu pensamento. Mas para mim era muito claro que estava vindo o exército, Moisés faz assim e o mar abre. Aí o povo passa, Moisés tira a mão, o mar fecha. Não foi assim. Diz que quando o povo olhou e observou que o Egito estava, era no entardecer do dia passado. E quando Moisés estende a mão para o mar, diz que Deus manda um vento durante a noite inteira, que começa a dividir as águas. Não foi automático. Agora para e pensa, meu irmão. Você está lá, acampado, olha para trás, e esse fenômeno que Deus fez, demora 12 horas para acontecer no mínimo aí. Como que você vai ficar?
Porque tinha que levantar acampamento. Tinha que recolher as coisas. Deus precisava provar o coração. Relaxa, que eu estou com você. Porque se é automático, como a gente pensa, e por isso que a nossa vida de oração, a gente acha que não tem resultado, porque na nossa cabecinha é assim, orar e acontecer, não é? Porque quando a gente entende os aspectos de milagre de Yeshua, acontecia daquela forma. Orava e acontecia. Só que a gente esquece de um aspecto. Yeshua buscava o Pai todos os dias, quantas horas por dia? Para que o milagre fosse provocado automático. Nada é vazio e sem conexão. Yeshua ia orar todo dia um monte. Os discípulos não aguentavam orar 3 horinhas com ele. No mínimo, Yeshua orava 3 horas. No mínimo, conta básica. Se eu contar a conta de Daniel, que orava 3 períodos por dia, como Pedro estava orando 3 períodos por dia, na visão do lençol, estava orando na hora do seu almoço lá, antes fazendo o almoço e orando. Homem de oração. E cozinhava ainda. Há uma preparação para enfrentar a guerra. Há uma preparação para entrar na terra prometida. Há uma preparação para romper batalha. Mas a gente vive num estado de graça, ou acreditamos num processo de graça, que tira a nossa responsabilidade de busca. Como se Deus fosse obrigado a fazer coisas no automático porque eu desejo, ou porque você deseja, ou porque eu pensei que tinha que ser assim. E quando a coisa não acontece no estado da graça que eu imaginei, que não é a graça bíblica, eu entro no segundo estágio, que é o quê? Murmurar. Foi o que Israel fez. Moisés olha para Israel e fala, nós vamos para a terra que emana leite e mel. E eles deparam na onde? Na frente do mar. Eles devem ter olhado e falar, Moisés, pirou o cabeção, né? Como que a gente vai passar? Porque eles imaginaram exatamente esse automático. Vai acontecer algo agora, porque eu desejo que aconteceu. Eu imaginei que se fosse assim. Mas Deus tem o seu jeito de realizar as coisas. Deus tem a maneira muito particular de fazer como Ele quer que seja feito. Mas a única coisa que Ele permitiu e falou para Israel, permaneça aonde eu coloquei vocês. Permaneça no caminho que eu indiquei para vocês, porque no final o mar vai abrir. Deus está falando isso para nós nessa manhã. Talvez a gente está na frente do mar e atrás tem um exército. Talvez a minha vontade é largar a mão de tudo e voltar para o aspecto do Egito. Quando eu falo isso, talvez você fale, não, eu não penso isso, pastor. Eu não estou dizendo de vida promíscua, eu não estou falando nada sobre isso. Porque isso é muito raso, isso para mim é nível 1. Não é sobre esses pensamentos nível 1, raso. Mas talvez, se você parar para avaliar seu pensamento, você quer voltar a fazer as coisas do jeito que você fazia. Quer conquistar as coisas do seu jeito. Na força do seu braço. E quando eu falo na força do braço, não é parar de fazer. Não estou falando disso, também não confunda. Na força do seu braço é dentro do seu aspecto de pensamento. Se fosse eu, fazia assim. Mas Deus não é você. E Deus não faz do seu jeito. Deus faz do jeito dele. Só que o jeito que Deus faz é perfeito e eterno. E permanece para sempre. Então a gente precisa decidir, porque a Paraxá diz, ao enviar, nós somos enviados de quem? De Deus. Deus nos enviou. E quando eu sou enviado por alguém, eu cumpro ordens de alguém. Quando eu sou enviado por uma pessoa, eu devo seguir as instruções, as ordenanças, os estatutos daquele que me enviou. Eu não sou enviado independente. Me sumiu o nome dos livros, nos filmes é muito claro isso. Tinha o exército, os mercenários, né, de guerra, não tinha os mercenários? Tinha o exército de um lado, de um rei, né, tinha o exército do outro e tinha os mercenários, que não era de ninguém, mas eram contratados para fazer o trabalho. Igual o Aquiles em Troia, era um mercenário, não defendia ninguém. Nem Troia e nem a outra nação, e os gregos. Mas se corrompeu por Troia e vai lá matar os gregos, mas não era nenhum dos dois. E muitas vezes a gente se torna igual um mercenário, no meio do reino espiritual. Não sou do diabo, mas também não sou de Deus. Opa, aí é pesado.
Na hora que eu ouço isso parece que é peso, mas não é peso. Porque a minha atitude mostra de que lado que eu estou. A minha reação, o que eu penso, como eu faço, mostra exatamente a quem eu estou servindo. E Yeshua mostra isso muito claro. Não poderá servir a Deus e nem ao dinheiro. Mas ele não fala de dinheiro, ele fala de mamon, um principado. Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o amor que você tem por ele. Porque também é mais uma teologia que precisa cair no meio da igreja. Ah, não posso ter dinheiro porque senão eu sirvo ao dinheiro. Não, você não pode servir a mamon, que é um principado que faz qualquer coisa para ter dinheiro. Aí mata os outros, corrompe, rouba, faz todas as sortes de coisas. Mas a gente precisa entender isso. Se eu sou enviado, eu preciso seguir instruções, irmãos. Se nós somos enviados por Deus, aonde tem as instruções de como eu devo agir? Na palavra de Deus. E quando eu faço coisas que estão fora da palavra de Deus, eu estou sendo um mercenário e não um enviado do Eterno. Porque como eu devo portar, ele me disse. E por isso que quando o povo de Israel passa o mar, a primeira coisa que Deus faz a Moisés, dá o que para ele? As leis, instruções, estatutos e ordenância. A partir de agora, vocês não andam mais como vocês acham que devem andar. A partir de agora, vocês vão começar a ser ensinados como vocês devem andar. Para que aí sim, o objetivo a qual eu tirei vocês da escravidão é levar vocês para a terra que emana leite e mel. Nós só vamos entrar na terra prometida, a qual Deus nos prometeu, se nós seguirmos mandamentos, estatutos e ordenanças. Mandamento não é negociável. Estatuto e ordenança são ações que Deus criou para que eu possa avaliar e me ajudar a cumprir os mandamentos. Por isso que muitas vezes nós olhamos a lei alimentar, por exemplo, ou a lei das festas, né, instituídas por Deus, e eu falo, mas se eu não cumprir isso, o que acontece comigo? Nada. Automaticamente, nada. Se eu não der o dízimo e as ofertas, que são estatutos, não são mandamentos, o que acontece comigo? Nada. E agora? Mas quando eu cumpro cada estatuto, me aproxima de cumprir mandamento. Essa é a chave. Quando eu realizo os estatutos e as ordenanças, me colocam mais fortalecido para que o mandamento não seja pesado. Esse é o aspecto que Deus nos deu. Porque toda vez que eu celebro uma festa bíblica, eu me conecto ao mundo espiritual. E a palavra diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Eu vou andar com quem é fraco ou com quem está pronto? Com quem está pronto. Porque se eu andar no espírito, eu resisto às obras da carne. E as obras da carne, a carne é fraca. E aí quando eu me conecto no aspecto de festa, me conecto no aspecto do estatuto alimentar, isso não tem a ver com o âmbito natural, isso tem a ver com o âmbito espiritual. Festa bíblica está dizendo sobre coisas do espírito, não coisas da carne. Por isso que para nós é difícil assimilar essas coisas. Porque a minha conexão está sobre o automático. Abre o mar. Abre o mar. Fecha o mar. Não é porta de elevador. Né? E a gente pensa assim. Por mais que eu falo, não penso, a gente pensa. Orei, acontece. Fiz, tem que fazer. Fiz jejum, agora sou outra pessoa. Não, é um aspecto espiritual. Um processo de construção. Um processo de crescimento. Até que chegue na estatura do varão perfeito. Está vendo? É um processo construtivo. Então a gente precisa sempre lembrar, irmãos, quando Deus deixou todas as questões bíblicas, quando Deus nos deu os mandamentos, quando Ele intitulou as festas, quando Ele estava movendo esse cenário natural, Ele estava permitindo que eu e você pudéssemos participar de coisas para edificação espiritual. Por isso que talvez hoje a gente olhe e fala, uau, né? Hoje é um dia da igreja estar cheia. Deveria. Mas ela não está.
Mas isso é a prova e mostra exatamente nivelação. É aqui que há um nivelamento. Aqui há um nivelamento dos que servem e dos que não servem ao Senhor. Por isso que em Malaquias, a primeira coisa que ele fala, meu irmão, o dízimo é um estatuto para vocês. Mas, aqueles que cumprem o estatuto, eu vou mostrar exatamente a diferença dos que servem e dos que não servem. Não tem a ver com o ato de dar dízimo. Tem a ver com o ato de nivelamento. Que nível que você está? Porque a maneira que você cumprir esse estatuto, você está se colocando em níveis. Se você não cumpre, está tudo certo, você não vai morrer, você não vai ficar sem grana, não vai acontecer esse aspecto. Mas o seu nivelamento espiritual te mostra uma única coisa, nível raso. Você nem está no aspecto espiritual. Você está vivendo as suas finanças no aspecto natural. Por que eu estou falando sobre dízimo? Só para ter um gancho mais simples para as outras coisas. Porque talvez fique a forma mais prática de entender o que uma ação natural faz no reino espiritual. É a mesma coisa do Shabat. Os que guardam o Shabat recebem a nivelação espiritual do Shabat. Os que não guardam o Shabat estão no nível raso. Não participam de um benefício espiritual. Qual a minha luta para cumprir mandamento? Muito maior. Muito mais na força do meu braço, muito mais penoso, muito mais difícil, muito mais complicado, vai ficando as coisas difíceis demais para fazer. Vai começando a ficar um pouco impossível. Por isso que as pessoas falam, é impossível cumprir os mandamentos. Como que Yeshua cumpre? Sem esforço. Porque ele estava conectado no aspecto espiritual inteiro. Então, para ele não agredir, não ter atitudes adversas, para ele era muito simples. Porque ele trabalhou 30 anos para passar o que ele passou naquele tempo. Ele trabalhou 30 anos a vida dele, 100% da vida, conectado em Deus, para que ele pudesse passar 10% do final do tempo dele tomando todo tipo de afronta e não pecar. Agora, qual é o nosso tempo de preparação para ter uma semana de vitória? Está vendo onde a gente recua e volta para o Egito todo dia na nossa vida? Todo dia. E eu não estou falando isso só para vocês, estou falando isso para mim. Se eu pudesse entender como eu estou entendendo hoje, alguma coisa tem que mudar amanhã. Na minha vida. Seja tempo de oração, seja tempo de leitura, seja tempo de meditação, seja o tempo de refletir na minha vida. Alguma coisa tem que mudar interna em mim, em você. Porque senão não faz sentido. Senão eu não estou sendo forjado, preparado para a vitória. Porque toda vez que algo me espremer, eu vou voltar para onde? Egito. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Aspecto de conquistar terra prometida está sobre não desejar mais Egito. Porque o Egito é o caminho mais fácil que nós conhecemos. E não é o melhor. Mas, por incrível que pareça, nós trocamos o melhor pelo pior, sempre. Por isso que Deus fala um monte de vezes, eu tenho o melhor dessa terra para você. Eu tenho pensamentos melhores, mais altos, mais nobres, muito melhores. Mas a gente sempre escolhe o pior. A palavra de Deus diz, agora é o tempo de escolher a quem nós vamos servir. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando Josué declara isso, não queria dizer que ia viver em paz, sem pressão, sem afronta, mas não importa o que eu passasse, eu não quero voltar mais para o Egito. Eu continuo avançando para as coisas que me trazem esperança. Por isso que Paulo fala, continuo avançando para o alvo. Continuo focado na esperança da minha salvação. E salvação não tem só a ver com vida eterna, tem a ver com esse tempo. Por mais que a dificuldade apertar, por mais que as pessoas fizerem o que elas fizerem, eu continuo indo para o alvo. Continuo seguindo para o plano da minha salvação. Continuo indo para coisas que me trazem vida. E vida
em abundância. Amém, irmãos? Acho que mais que isso é redundância. Lemos um versículo, um trechinho da Torá, tinha mais 4 capítulos. Dá para entender o quanto a gente precisa meditar nisso? Nós falamos de uma parte da história. Não falamos das águas amargas, que ficaram doces. Não falamos do maná do céu. E maná significa o que é isso? Sabia que tradução de maná no hebraico é isso? Porque quando caiu aquilo, eles falaram, o que é isso? Maná nada mais é que essa palavra em hebraico. O que é isso? No tempo de fome, apareceu algo que eles nunca tinham visto. E eles se espantaram e falaram, o que é isso? Deus deseja fazer o que é isso para nós hoje. A situação está apertada. Uau, o que é isso que você fez? O que é isso que o Senhor proveu para mim? Por isso que Abraão fala, e Deus proverá. Essa é a provisão de Deus. E a provisão de Deus causa espanto a nós. Você quer saber quando é Deus provendo em você? Interno tem que sair essa frase dentro de você. O que é isso que aconteceu? Isso é mão de Deus. Isso é mão de Deus. Até isso a gente fica maduro. Porque tem coisas que a vida nos prepara, pessoas nos ajudam. Mas quando é Deus movendo, essa frase tem que sair de dentro da nossa boca. O que é isso? Fiquei feliz demais quando estudei isso nessa paraxá. Nunca tinha conectado essa palavra do maná. A palavra em hebraico é ma-ru. Ma, o que é? E ru, isto. Traduzido por maná. O que é isso? E fora isso, a expressão de espanto de Israel. O que é isso que Deus nos enviou? E sobre essa palavra do maná, sobre o que é isso, é o que eu declaro para a nossa vida nesse Shabat hoje. Algo vai acontecer com nós essa semana, em nome de Yeshua HaMashiach, que nós vamos olhar, isso é para nós que estamos aqui, para você que está nos assistindo. Nós vamos olhar e falar, o que é isso que me aconteceu? Quantos creem nisso? Amém. Senhor Deus, te damos graças, Pai. Muito obrigado ao Eterno de Israel. Muito obrigado ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tem nos ensinado através da tua palavra, através dos teus mandamentos, através do seu estatuto e das tuas ordenanças, Senhor. Meu Pai, assim como teus filhos, que viram chover pão do céu, e se expressaram, o que é isso que o Senhor nos fez, como espanto de gratidão. É assim que nós nos apoiamos sobre essa revelação e sobre essa palavra. E declaramos ao Senhor que algo nessa semana, e ainda hoje no teu Shabat, onde nós estamos celebrando o descanso no Senhor, essa promessa se achega sobre as nossas casas nesse dia, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, nos dá clareza para sustentar nas tuas promessas, para andarmos segundo a tua vontade e o teu padrão, para que através, ó Deus amado, dos estatutos, das ordenanças, nós nos aproximamos cada vez mais de cumprir os teus mandamentos, aonde nós recebemos graça e provisão do Senhor, Pai. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor Deus, cada vez mais converte os nossos corações a Ti. Conecta, ó Deus amado, aos nossos irmãos em Israel, nos faz uma só família, para que nós possamos, através de Yeshua HaMashiach, Senhor Deus, nos tornar um só povo, numa só fé e num só batismo. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, ó Eterno. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, porque nós estamos de pé e na tua casa, podendo ouvir do teu santo alimento, ouvindo sobre as tuas instruções, Pai. Por isso, ó Senhor Deus, continua a se manifestar em nós nesse Shabat. Continua a nos mover a esse caminho de excelência. Porque eu creio, Senhor Deus, que por mais que um exército possa estar nos pressionando, por mais que nós temos um mar vermelho sobre a nossa frente, o Senhor vai nos dar provisão e vai abrir as águas, para que nós possamos passar a seco e alcançar a vitória a qual o Senhor nos prometeu. Por isso nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, como o cântico de Moisés
cantou e dizendo: grande é o Eterno, que destruiu as rodas das carruagens de Faraó, e afogou os seus cavaleiros e seus cavalos no mar. Assim nós declaramos que o Senhor há de fazer contra os nossos inimigos, contra aqueles que têm nos pressionado no mundo espiritual. Hoje o Senhor derrota mais uma vez, através dos teus exércitos de anjos celestiais, todo o opressor da nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, não temer, mas avançar na tua santa promessa. Por isso, ó Senhor Deus, eu libero as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, em nome de Yeshua HaMashiach. E os que creem dizem: amém. Glória a Deus, muito obrigado, Shabbat Shalom a todos.